Olá pessoal, meu nome é Rogers. Hoje vamos fazer um vídeo aqui voltado às aplicações do ajustamento, né, e da geodésia, no sentido de tentar entender como é que funciona, né, pessoal, os testes de intervalo de confiança. Então, depois de fazer um outro vídeo, né, no sentido de fazer os testes efetivamente, né, com os dados de campo, mas por enquanto vamos tentar entender o que acontece, né, com essa função e de onde é que saem os dados. Por que isso, né, pessoal? Porque é de grande dificuldade do pessoal compreender o que está escrito nas tabelas. Nas tabelas tem essa função que está escrito, aí tem um desenho, né? O desenho está com metade da área, está com a área inteira e os nossos colegas não conseguem compreender, né, o que isso quer dizer com aquela tabela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, peguei um artigo da Wiki aqui, né? Digitei lá, distribuição normal na Wiki, apareceu essa função aqui, né? Que na realidade ela está um pouquinho mais para cima, está definida aqui, ó. Então, aqui é uma função de distribuição de probabilidade, que é uma coisa desse tipo, né? Então, aqui eu tenho sigmas e o padrão, né? Esse símbolozinho, esse mi é a média, né? E eu vou substituir x menos a média, né? X é a variável aleatória, mi é a média, dividido por esse padrão, substituo isso aqui por um xão, né? Isso quer dizer média 0, né? Dividir o padrão 1, né? E vou gerar um gráfico a partir disso, né? No futuro a gente vai trabalhar com os dados aqui não são média 0 e o padrão não são 1, né? Mas vamos trabalhar assim por enquanto para a gente começar a entender. Então, vou substituir todos esses caras aqui por uma variável x-zona, né? E vou escrever essa função no menu gráfico aqui da CG100, né? Só ver que a CG100 vai ser bastante útil para que nós consigamos compreender o que acontece com essa função. Então, vou ali no y, né, gente? E vou digitar aquela função. 1 dividido por raiz quadrada de 2π, eu posso suprimir o π na CG100, né? Vezes uma exponencial menos 0,5 para não digitar ao meio, né? Vezes x ao quadrado, né? Então vejam que se eu der um OK aqui, ele vai habilitar o y2 embaixo, né? Eu volto para cima com a flechinha aqui com o cursor da calculadora. A flechinha para o lado vai começar a desenhar. Olha que legal. Então está aqui a minha função desenhada, né? Então, a primeira confusão que o pessoal faz, né, gente, aí também nessa calculadora, antes de falar a respeito das coordenadas, eu consigo dar um pan aqui, dar um zoom com os botõezinhos de mais e menos. Né? Então eu poderia fazer isso, por exemplo, para calcular integral, analisar as funções, né, para quem está fazendo o cálculo. Soluçãozinha bem interessante aqui. Bom, eu queria dizer o seguinte, né, que nessa calculadora tem uma função aqui, ver coordenadas, dentro do menu ferramentas, né? Vamos usar ela aqui agora, e olha o que acontece quando eu movimento o meu cursor. Ó. Então vejam, né, gente, que quando x é menos 1, y vale 0,20, né? Quem é experimentador ele sabe que esses valores não condizem, né, com aqueles números que nós utilizamos nos testes de intervalo de confiança, né? Então aqui a gente está percebendo que uma coisa, né, pessoal, é o x, né, o x que é o númerozinho que tinha entrado aqui, e o y que é o valor da f de x. Então o y está aqui, né, a gente está dando aqui, e o x está daqui do lado. Isso quer dizer que quando, né, olha lá, x é igual a 0, y vale 0,39, né? Se x for 0,40, né, y vai ser 0,36. Só que, né, pessoal, quando eu calculo, né, a distribuição gaussiana lá, isso aqui é uma integral, né? Então a distribuição integral é a área sobre a curva. E isso também está bem descrito aqui no Wiki, né? Vamos procurar aqui para baixo. Olha aqui, ó. Então, quando eu faço a integral de menos infinito até um valor, significa que eu venho lá de menos infinito, né? Então, quando x for aqui, por exemplo, menos 10, né? O valor praticamente converge. Até 1 eu vou ter um valor de área. Eu posso fazer um outro intervalo de integração, né? Por exemplo, de menos 1 até 1 e eu vou ter um outro valor de área. E nesse caso vai ser conhecido, né? Como é que eu faço isso nessa calculadora utilizando a definição, né, pessoal? Eu volto com a flechinha aqui e tem uma ferramenta analisar gráfico. Dentro da analisar gráfico tem uma integralzinha aqui, né? Então vamos fazer a integral aqui de menos 1 até 1 para ver o que acontece. Ó. Então, de menos 1 até... Esse seria um jeito, né, pessoal, de eu calcular essa função de de probabilidade, mas ainda não é o jeito mais inteligente na CG100. Então, de menos 1 até 1,
ele pintou a região que eu queria da integral, né? Então, estou integrando de menos 1 até 1. Integral significa, né, a gente calcular a área sobre a curva. Então, é isso que está acontecendo aqui. E aqui deu mais ou menos, né, 0,69, que corresponde a 69%. Todo mundo sabe, né, gente, que os valores entre menos 1 e 1 correspondem lá a 68,3. Não deu exatamente a mesma coisa, porque os números não são exatamente menos 1 e 1, respectivamente. Bom, dito isso, né, pessoal, tem que perceber que, então, quando eu calculo isso aqui, eu estou analisando a integral, né, o valor da integral, desde menos 1 até 1. Se eu quisesse ter menos infinito até 1, né, eu poderia pintar desde o menos 5 até 1, aqui eu teria um outro valor de área, né? E assim por diante, né? Então, se eu quiser, por exemplo, uma região de aceitação entre menos 1 e 1, né, é exatamente assim que eu faço. Se eu quiser a região de rejeição, né, bom, o cálculo é exatamente o mesmo, só que eu vou considerar, né, sabendo que o valor dessa área corresponde a 1, eu vou fazer 1 menos o valor que deu aqui dentro. Então, dizer que é diferente, né, pessoal, que é mais dificuldade de todos, é entender que se ele for diferente disso aqui, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que menos 1 ao mesmo tempo. Isso significa dizer que é diferente, né, dessa área que eu estou propondo aqui. E, evidentemente, né, quando eu digo que é maior que 1, eu tenho o valor simplesmente à direita do 1, e dizer que é menor que menos 1, eu tenho valores à esquerda do menos 1. Dito isso, né, vamos proceder lá à grande sacada, né, dessa calculadora, né, que já vinha na FXCG50, né. Eu quase comprei minha FXCG50 por conta desse menu aqui, né. Depois o pessoal da Cássio indicou que ia ter uma atualização, né, então a Cássio acabou enviando esse produto novo, né, e aí já vem esse menu, né. Até eu tinha uma preocupação com a manutenção desse menu, né, nesse modelo novo. Felizmente eles mantiveram. Vou utilizar aqui a mesma distribuição normal, né, pessoal? E aí vejam que aqui, ó, eu tenho cauda, né, dados, ó, intervalo inferior e superior. Eu nem vou modificar nada aqui, simplesmente vou passar para o lado e ver o que acontece. Olha só que legal. Então, se eu coloco lá, ó, menos 1, por sinal aqui já estava, né, e 1, eu tenho ali exatamente 68,26%, 0,6826. Se eu coloco menos 2 e 2, né, eu tenho algo lá como 95,5%, se não me engano. Olha lá, 95,44%. E uma coisa muito legal dessa calculadora é que ela faz o inverso, né? Então, se eu colocar aqui ponto 6827, né, ele vai entender, né, gente, que eu quero exatamente a área distribuída ao longo do eixo Y aqui, ó. Então ele está exatamente, ele calculou menos 1 e 1, não sei se vocês perceberam, né? Então se eu colocasse, por exemplo, ponto 95,45, que era o valor que estava, ó, ele automaticamente vai calcular os valores de x que correspondem àquela área, ponto 95,45. Isso é um negócio muito, muito, muito legal, né? De se perceber, porque nos livros isso não é claro, né, gente? Eu poderia, inclusive, mudar a cauda, né? Vamos fazer isso agora, flechinha para o lado. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro aqui, x menor do que 1. Vamos ver o que acontece, né, gente? Quando x é menor do que menos 1, por sinal. Tenho área 0,15. Raciocínio ao contrário, né? Se eu sei que a área vale 1 e eu quiser x maior do que 1, x maior do que 1, o valor da área correspondente para x maior do que 1 até o infinito, se a área vale 1, 1 menos 0,15 tem que dar 0,85. Então, vamos fazer o teste trocando a cauda aqui, né? Trocamos x maior do que menos 1, né? Maior do que menos 1, flechinha para o lado, olha lá, 0,8413, né? Então não deu exatamente 0,85 porque eu acho que o número não era exatamente 0,15, né? 0,15 alguma coisinha, né? Devia ter algum resíduo aqui. Então é isso que está acontecendo, né, pessoal? Igualmente, legal de falar, né, que essas coisas também estão bastante claras, né, nas outras distribuições, né? Então, se eu for pegar uma aqui quadrado, né, que é uma distribuição que está bastante presente nos livros de ajustamento e topografia, né? Então, o professor Carlito aqui penava para explicar isso aqui para a gente, né? Então, aqui está a distribuição aqui quadrado, né? Vejam que aqui eu tenho o número de graus de liberdade, né? DF, Degrees of Freedom, né? Então, eu vou colocar ali 10 graus de liberdade. Dando um OK. Aí dá para escolher a cor, né, gente? A forma como eu vou tratar aqui o Q quadrado, enfim.
E aqui o Q quadrado eu posso colocar lá, sei lá, quero entre 2 e 11, né? Vejam que aqui eu sei que a área entre 2 e 11 vale exatamente 0,6388, né? E eu posso tratar isso também de diferentes maneiras, né? Como isso aqui não é uma distribuição assimétrica, né? Eu posso fazer menor que 2, depois maior que 11 e assim ir trabalhando todas as questões que são concernentes ao cálculo área, a fim de calcular intervalos de confiança. Tá bom, gente? Então, a calculadora muito, muito esperta para isso, né? Como eu estava dizendo, né? Eu só vi uma coisa parecida na T83, né? Versão especial ali, mas também não era uma função tão interativa. E acho que a Cássio mandou muito bem, né? Nesse menu aqui, né? Porque entendeu que antes a gente usava tabela, né, gente, de seno e cosseno para fazer soma e distribuição, e aí inventamos a calculadora, né. Muito bem, então, usando o mesmo raciocínio, né, agora não usamos tabela estatística e temos a estatística, né, os dados da distribuição estatística dentro da própria calculadora e evoluímos nesse sentido, né. Tá bom? Então, acho que só isso aqui, né, gente, só esse menu aqui vale a utilização, né, dessa calculadora em sala de aula, né. Dá para compreender com bastante clareza o que acontece com os dados do gráfico.